Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Trocando a Roupa da Alma. Hoje o que nós vamos mostrar aqui para vocês? Os Free de Salvador. Isso mesmo, passeios grátis que você pode fazer na cidade de Salvador. Não paga nada, meu rei, é só ir lá e fazer. É top! Vem pro quintal. Que bom que você está trocando a roupa da alma com os nômades Gouveia e Gene. Nós também estamos trocando a roupa de nossas almas todos os dias. Hoje aqui em Salvador, na Bahia. Salvador, que foi a primeira capital do Brasil e hoje é a capital da Bahia. E nós estamos no elevador Lacerda. Por incrível que pareça, é um transporte público. Essa estrutura que você está vendo aí, linda, espetacular, que difere aqui na paisagem de Salvador. Construído pelo engenheiro Augusto Frederico de Lacerda em 1873. Foi o primeiro elevador público do mundo e o mais alto também da época. Ele está na Praça Tomé de Souza, que é a parte de cima, e aqui embaixo, esta praça que você está vendo é a Praça Cairu. O Mercado Modelo, você vai encontrar um vídeo no nosso canal. Como Salvador é dividida em cidade alta e cidade baixa, havia necessidade de se estabelecer um meio rápido e prático para que as pessoas pudessem se deslocar entre essas duas cidades. Daí foi criado o elevador Lacerda. Aqui a gente vai pagar uma taxa, como em todo o transporte público. Para poder acessar o elevador, você vai pagar essa fortuna aqui, ó. Durante 20 segundos você acessa o outro ponto. Aqui na Cidade Alta nós já estamos na Praça Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, enquanto Salvador era a capital. Pois Salvador foi a primeira capital do Brasil. Aqui você tem a visão ampla da estrutura primeira do elevador, que é esta estrutura que ela está fincada na rocha. E aqui também que a galera vem visualizar uma das paisagens mais bonitas de Salvador. É lindo ou não é? Aqui nós temos o Forte de São Marcelo. E aqui neste elevador, incrivelmente, transitam 28 mil pessoas por dia. Eu adoro trocar a roupa da alma. Olá, vamos trocar a roupa da alma mais uma vez? Agora você vai trocar a roupa da alma com a gente em Salvador. Isso mesmo, chegamos hoje em Salvador e já começamos a fazer nossos passeios. Nômades, Gene, que está filmando, e Gouveia vai mostrar para você muita coisa bonita em Salvador. E aqui nós estamos na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Isso mesmo, o nome é comprido. Aliás, Salvador tem muita igreja e todas elas têm um nome bem comprido. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos localiza-se bem aqui no Largo do Pelourinho. Olha só, que lugar legal, agradável. Hoje a gente está num dia de chuva, estamos no inverno, né? No sul o inverno é frio. Aqui na Bahia o inverno é chuvoso. Não esfria tanto, mas chove bastante. E o Pelourinho você verá também num novo vídeo que a gente vai apresentar para você. Aqui no fundo da igreja existem esses quadrados aqui com essas cruzes, que na verdade são ossuários, onde estão guardados os ossos dos irmãos da Irmandade dos Homens Pretos. E logo acima está uma imagem da escrava Anastácia, que veio lá de
Angola. Aqui é a sacristia da igreja, onde o padre se prepara para as missas. Apesar de ser pequena, a igreja tem uma beleza extraordinária. Trabalhos artísticos maravilhosos nas suas paredes, esculturas, tudo em madeira, talhado em madeira ou em azulejos. Uma beleza raríssima, é um patrimônio tão bonito num lugar só. E aqui no Pelourinho. Aliás, Salvador é uma cidade que tem uma profusão enorme de igrejas, como eu já falei, e a maioria delas é imperdível. Você deve deixar pelo menos um dia para conhecer as igrejas de Salvador. Cada uma tem características interessantes e muito especiais. Como o próprio nome já diz, homens pretos eram os escravos, sejam eles alforriados ou não. E essa igreja demorou muitos anos para ficar pronta, porque eles eram uma irmandade pobre. Consequentemente, não tinham muita grana para construir. E muitos trabalhos aqui executados foram realizados pelos próprios escravos. Aqueles que eram artesãos colaboravam com a sua própria mão de obra, deixando aqui um trabalho maravilhoso na igreja. Aqui é interessante que você caminhando na igreja, no chão você vai encontrar essas placas. São jazigos familiares de irmãos da Irmandade dos Homens Pretos. E eles foram enterrados aqui no chão da igreja. Então você pode continuar caminhando, você vai encontrar os jazigos ao longo da sua caminhada aqui, ó. Alguém realizado ali, um sonho. Olá, tudo bem? Hoje eu vou convidá-lo para trocar a roupa da alma em Salvador, na Bahia, e num lugar muito especial. É a igreja do Mosteiro de São Bento. É uma igreja belíssima, apesar de ser muito simples, é uma simplicidade bela. E você vai ver agora. Aqui nós temos o hall de entrada da igreja. A igreja está anexa ao Mosteiro de São Bento de Salvador, primeiro mosteiro beneditino da América Latina. Apesar da grandiosidade da igreja, ela preza pela sobriedade, ou seja, ela não tem tantos detalhes como as demais igrejas que a gente já mostrou aqui no canal. Esta igreja ela já foi ocupada pelos holandeses durante a invasão holandesa no Brasil e ela se transformou num quartel. Tanto a igreja quanto o mosteiro viraram um quartel dos holandeses. O atual prédio é do século XVII. Foi projetada pelo monge arquiteto Frei Macário de São João. E além de ter abrigado os holandeses como quartel, ela abrigou também as vítimas da Guerra de Canudos. Aquela que você já estudou, né, em história. O patrimônio aqui deste complexo é a biblioteca, que tem mais de 300 mil obras, dentre elas muitas obras raras. Sua biblioteca é considerada um patrimônio da memória do mundo. Não é do Brasil não, é do mundo. O altar ele é construído em mármore, como eu disse, tudo muito sóbrio. Do lado esquerdo do altar se destaca a imagem de São Bento, que é o padroeiro da ordem. Depois tem vários outros santos que são homenageados aqui pelos monges, principalmente São Sebastião, que é o padroeiro da igreja. Esta é a igreja de São Sebastião, conhecida como igreja do Mosteiro de São Bento. Para a construção dessa igreja foi utilizada a mão de obra escrava. A Jenny está aqui fazendo uma oração, então muitos escravos trabalharam aqui nesta construção. E esta cúpula, ela é a parte arquitetônica principal da igreja. Tem uma beleza rara e aqui entra a luminosidade que dá um esplendor.
E esta igreja tem apenas um altar lateral que se destaca pela simplicidade de uma beleza, vamos dizer assim, de uma beleza singela. Olá, tudo bem? Trocando a roupa da alma mais uma vez com você, os nômades mais nômades do Brasil, Gouveia e Gene. E hoje nós estamos visitando o Cristo Redentor, mas não é o Cristo do Rio de Janeiro não. O Cristo que nós estamos visitando hoje é em Salvador, a capital da Bahia, que já foi capital do Brasil, e você vai conhecer a história deste Cristo aqui. Mais uma vez vamos tomar chuva em Salvador. Eita lugar que choveu, viu? Todos os dias chuva nessa cidade de Salvador. A galera tá de boa na praia ainda aqui. E a chuva tá vindo ali, ó. A Gene adora tomar chuva, né, Gene? Ah, eu adoro tomar chuva. Não tem problema nenhum. E ainda mais tomar chuva aqui em Salvador, com essa paisagem. Aqui da Praia do Farol a gente já avista o Morro do Cristo. Eu aconselho você ir caminhando aqui pela orla, porque você vai ter um passeio legal. O calçadão é amplo e ele é bem extenso, você pode caminhar bem tranquilo e à vontade. E além disso aqui ainda tem vários bares, restaurantes, botecos, onde você pode tomar uma cervejinha e fazer teu petisco depois que você fizer o passeio ao Morro do Cristo. Para o mesmo dia que você fizer a visita do Cristo, você pode aproveitar também para curtir um pouco aqui a praia do Farol da Barra. Está bem aqui, ó, ao ladinho do Farol da Barra. Quase chegando ao Morro do Cristo. O morro você vai ter alguns degrauzinhos para subir também. Lógico, né? O Morro do Cristo tem que subir. Farol da Barra com toda a sua imponência. Este Cristo ele é esculpido em mármore de Carrara, juntando aqui com o pedestal. Ele tem 7 metros de altura. Foi esculpido por Pasquale de Chirico, um italiano que viveu aqui em Salvador
e deixou muitas esculturas aqui na cidade. E para você um pouco da Barra e da cidade de Salvador. Aqui nós temos a Baía, Baía de Todos os Santos. Em volta do Morro do Cristo você pode fazer uma caminhada também. O morro está ali, você vai fazer a caminhada aqui em volta. Não tem um guarda-corpo, então você tem que tomar cuidado. Aqui é uma ribanceira, ó. Praia do Forte. Os navios na Bahia, aguardando para carregar ou descarregar no porto. O movimento na praia está bem tranquilo, porque hoje é uma segunda-feira chuvosa. Olá, tudo bem? Trocando a roupa da alma em Salvador, na Bahia. E nós estamos aqui na ponta de Humaitá, que eu vou mostrar para você. No caminho para a ponta de Humaitá, nós encontramos aqui o Largo da Boa Viagem. Baía de Todos os Santos. Você sabe por que a maioria das igrejas do Brasil tem uma torre só? Ou muitas delas têm uma torre só? Então você entra aqui no vídeo, tem o título de Centro Histórico de Santa Cruz Cabrália, que você vai descobrir por quê. E vamos seguindo o caminho. E no caminho nós temos mais uma pequena praia, de onde a gente pode avistar o Forte de Montserrat. Espero que você possa estar visualizando a cor verde esmeralda da água, cuja eu estou visualizando aqui. Devido à pandemia, o forte está fechado, mas a visão externa aqui é bem bonita. Estamos quase chegando na ponta de Humaitá. A água bate feroz aqui nas pedras. Com o trapiche da ponta de Humaitá. E esses dois aí na água brincando. Olha só a limpidez da água aqui na Bahia. Bem pertinho do farol de Humaitá. Aqui está a igreja de Nossa Senhora do Montserrat. Ela fica bem na ponta de Humaitá. Na sua frente está o pequeno farol, que orienta as embarcações com relação ao perigo que essa ponta aqui oferece 360 para você. Cor de água igual a esta aqui eu só vi no Caribe. Jenny está encantada com o mar. A Catedral Basílica de Salvador é considerada a igreja mais maçônica do mundo. Foi construída por maçons. Logo aqui na sua entrada já tem duas colunas, que são as colunas do Templo do Rei Salomão, que são utilizadas nos templos maçônicos. Foi construída onde seria uma parte do colégio dos jesuítas. Então o colégio foi transformado parcialmente em igreja. Obviamente que isso aqui levou anos para ser construído. E essas pedras todas foram trazidas de Portugal. O piso mosaico também é o piso dos templos maçônicos. Pedras vinham no porão dos navios, servindo como contrapeso. Tudo aqui é banhado a ouro. Foram centenas de folhas de ouro, e aqui na parte central está o símbolo da Igreja Católica, que pesa algumas toneladas, também banhado a ouro. Descendo aqui nós já temos o órgão da igreja, que é tocado até hoje por um padre. Este foi o primeiro altar construído, e além de pedra tem muita madeira entalhada e depois banhada a ouro. As telas que nelas se encontram são valiosíssimas, todas pinturas de alto valor.
As imagens também trazidas de Portugal. Como este aqui, a igreja possui 13 altares, todos banhados a ouro. A reforma aqui de uma das capelas foram encontradas ossadas, dentre elas 13 crânios humanos, um retrato das cruzadas que tem uma ligação íntima com a maçonaria. Aqui nós temos o altar mor e, além de ser banhado a ouro, logo abaixo dele nós encontramos uma escadaria que vai levar a uma catacumba, que também só foi descoberta durante a reforma. Também ainda que se refere aos cruzados, a morte, que tem uma simbologia muito importante também na maçonaria. E no chão da basílica você vai encontrar vários túmulos de pessoas que realizaram doações para a construção da igreja, e muitos deles maçons. Cada pedra desta é um túmulo. Nós temos a sacristia, onde os padres se preparavam para as missas, e inclusive até hoje ainda se reúnem aqui quando ocorrem grandes eventos, toda em Jacarandá. Vamos descer aqui para a cripta agora. Aqui nós temos as paredes originais da igreja. A cripta propriamente dita está fechada. E aí, tá gostando do vídeo? Faz o seguinte então, ó, vai aqui embaixo, compartilhar e manda para os seus amigos, para que eles possam ver a gente também. Triângulos na fachada, que também são simbolismo maçônico. Um grande triângulo principal. Além das lojas, existem várias bancas de rua vendendo variados tipos de produtos, tudo original. Vai acontecer coisas terríveis na terra. Olha a glória de Jesus. Tem muitas lojas de produtos populares. Obviamente que não tem aquele movimento louco da 25, né? Mas chega perto. Ela contém também alguns edifícios históricos, alguns monumentos. Tem comida também. E ao longo da caminhada pela Sete você vai encontrando alguns prédios históricos também. E também muitas igrejas. Muitas delas estão até escondidas. Aliás, Salvador tem uma quantidade enorme de igrejas. Será que havia uma forca aqui há um tempo atrás? Esta aqui tem uma foto da Irmã Dulce. Inclusive no canal a gente tem um vídeo que trata do santuário da Irmã Dulce. Tem frutas também. É a história com a modernidade. Com certeza nesses prédios há um pouco da história de Salvador. E Baiana também tem. E essa é do Acarajé. Mais uma igreja escondida aqui atrás das árvores. Parece um pouco com a 25, né? Falando em 25, no canal você vai encontrar um vídeo lá da 25 de março. Tem outro do Brás também em São Paulo. Vale a pena você conferir, viu? Inclusive, alguns nomes aqui remetem às compras do Paraguai. Pastel chinês também tem. Mais uma igreja escondida aqui atrás das árvores. Esta é bem grande. Lembrando que a gente tem um vídeo também no canal sobre a Basílica do Senhor do Bonfim, aqui em Salvador. São muitos produtos populares a preços populares. Aqui tem de tudo. O que você imaginar, você vai encontrar aqui na sede. Tem chá, tem ervas, tem óleo, tem de tudo. Tudo a preço bem popular mesmo.
Olá, tudo bem? Nós somos nômades, como você sabe. Nós não temos casa, mas nós temos um quintal espetacular. Nosso quintal hoje é o Pelourinho. Nós estamos aqui no Pelourinho, estamos morando em Salvador e nós vamos mostrar para você esse quintal maravilhoso. Vem para o nosso quintal. Em homenagem às grandes escolas de samba, segundo o consta, o samba nasceu na Bahia. Isso mesmo, não foi no Rio não, hein? Que é o terminal de transporte marítimo de Salvador, e tem um acesso interessante aqui, ó, um bonde que desce fazendo o trajeto da Cidade Alta para a Cidade Baixa. O bonde faz o mesmo serviço que o elevador Lacerda. O elevador Lacerda, você tem um vídeo aí no canal, e ele vai levar as pessoas até na área marítima, área de terminal, tanto de passageiros quanto de carga. Um sobe e outro desce. Aqui, ó, olha aqui, ó, se você parar numa esquina aqui do Pelourinho, Pelourinho, você sabe, é um bairro de Salvador. Você vai ter essa visão, esta visão aqui, onde a Gene está ali conversando, e mais esta visão. É impressionante, cada esquina do Pelourinho você tem uma visão diferente, de casas belíssimas, sobrados maravilhosos, todos do período colonial brasileiro, sem contar a infinidade de igrejas que você vai encontrar. Cada cantinho você encontra uma igrejinha ou uma igrejona. Olha aí, ó, se você quiser aprender a tocar tambor, é aqui mesmo, a Escola do Olodum. Aqui, ó, no final de uma rua aqui do Pelourinho, no centro histórico, nós temos esta visão aqui, ó. Vou abrindo para você ver. A Igreja do Carmo. Aqui tem mais uma igrejinha escondida lá, ó, se você perceber. Ó. Volta aqui, tem outra torre escondida ali, ó, ao lado da antena. Uma que parece muito com a Catedral da Sé. Aqui embaixo, ó, é uma igreja. Esse telhado aqui, ó, olha a cruz dela. Rapaz, é muita igreja para uma cidade só, hein? Aqui foi a área comercial inicial de Salvador, comércio de roupas. Vou dar um 360 aqui, ó. Nós estamos nesse pátio, que é um final de rua, na verdade. Foi construído aqui um pátiozinho, olha só. É um fim de rua aqui, de uma das ruas do centro histórico. Mais uma torrezinha. Mais uma igreja, outra torre. Vou circundar aqui, ó. Torre de igreja. Outra ponta de torre de igreja. De um canto só eu mostrei mais de 10 igrejas para você. O tempo todo você vai achar alguma coisa interessante aqui. Lógico, só a visão das ruas já é maravilhosa, né? Mas sempre tem alguma surpresa pelo caminho, é bem legal. Música de rua você vai encontrar bastante também. E aqui foi a primeira sorveteria de Salvador. Música ao vivo sempre, né? Chegamos no Largo do Pelourinho, onde está a Fundação Casa Jorge Amado, que hoje está fechada devido à pandemia. Aqui você vai encontrar as baianas vendendo o acarajé. Você vai poder tocar tambor junto com as meninas aqui. Você vai ter uma visão um pouco mais privilegiada aqui do espaço. Tem a igreja aqui dos Homens Pretos. Todos os largos aqui do Pelourinho, esse é o mais famoso. 360 agora para você.
Aqui você pode jogar capoeira com a galera, sozinho ou em dupla. Aqui a Igreja do Carmo, que está sendo restaurada. E aqui a Ladeira do Carmo. Ali foi gravado o filme O Paió, nessa casinha verde. Virando aqui, ó, foi gravado agora recentemente o filme Carnaval. E ali naquela ladeira subindo foi gravado o clipe do Michael Jackson. Famoso lugar, não? Pelo menos para gravações. E por turistas também, né? Que você pode fazer também uma atividade espiritual. E vamos seguindo que tem caminho pela frente, hein? Vamos lá. Vários produtos aqui, estilo Bahia. Agora a gente está passando aqui ao lado da biblioteca, que é gigantesca. Tudo isso é biblioteca. Algumas mesinhas de rua, onde você pode fazer um petisco e até mesmo uma refeição completa. Vai ser servido por uma baiana típica. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Uma igreja com uma torre só. Outra igreja com uma torre só. Quer saber a história? Essa história de igreja de uma torre só, eu conto no vídeo de Santa Cruz Cabralha, Centro Histórico de Santa Cruz Cabralha. Acessa lá que você vai descobrir.